Fala galera, tudo bem? Nós vamos continuar com o nosso curso de regimento interno para a Câmara Municipal de Osasco. O concurso está chegando, então é importante vocês pegarem esses últimos dias e estudarem profundamente aí todas as questões. Do que depender da gente vai ver se termina os principais pontos do regimento interno. E hoje eu quero falar para vocês a forma como as proposições que a gente estudou, como que elas são votadas, como elas são analisadas pela Câmara Municipal. Então a gente vai fazer um gráfico do andamento dessas proposições, para depois analisar com a leitura do regimento como que funciona cada uma das situações. Então eu vou apresentar para vocês num gráfico como que elas funcionam, para vocês terem uma ideia e terem uma visualização de como é um andamento de uma sessão ordinária. Na sessão ordinária é onde as proposições que a gente estudou, elas vão ser analisadas pela Câmara de Vereadores, elas são votadas, elas são discutidas, e a gente vai ver tudo isso como funciona. Vamos lá? Então olha só, a gente vai estar falando sobre a sessão ordinária. A sessão ordinária é a reunião dos vereadores para deliberação, para discussão, é uma reunião de trabalho dos vereadores. Então, a princípio, todos os vereadores são automaticamente convocados, a sessão ocorre todas as terças-feiras, a partir das 15 horas. Então, essa sessão ela já tem data certa, os vereadores já são convocados, e elas servem para as discussões, para deliberações e para aprovar ou rejeitar aquelas proposições que a gente viu, aquelas proposições que a gente estava analisando. A primeira coisa que acontece com uma proposição, então o vereador vai fazer um protocolo dessa proposição. Ele redige a proposição, ele redige o que ele quer, coloca num papel, faz num papel sulfite e protocola essa proposição, esse projeto de lei, essa indicação junto ao protocolo da Câmara. Desse protocolo é feito um juízo de admissibilidade. O que é o juízo de admissibilidade? O juízo de admissibilidade é uma análise se aquela proposição apresentada, se ela segue alguns requisitos básicos previstos no regimento interno para que ela possa ter andamento. A gente vai ver quais são esses requisitos, mas só para vocês terem uma ideia do andamento, é feito esse juízo de admissibilidade. Se a proposição não for aceita, ela é devolvida para o autor, para eventualmente ele corrigir e sanar umas irregularidades, ou seja, se o vereador não cumpriu algum requisito de admissibilidade dessa proposição, ele recebe de volta a proposição para de repente colher mais assinatura, juntar mais algum documento que esteja faltando, alguma coisa do gênero. Nesse juízo de admissibilidade, se a proposição for aceita, se ela for recebida, então, se ela for aceita, ela é encaminhada para o plenário, ela é encaminhada para a sessão ordinária, para ela ser lida no expediente. Então, a primeira parte da sessão extraordinária, que é relevante aqui para a gente, é o expediente. Então, o expediente é uma parte da sessão ordinária, a gente vai ver com calma como que ele funciona, o que é feito, e a gente vai ver no trâmite com o regimento interno como que esse expediente funciona. Mas para vocês saberem, o expediente ele demora 1h30, então ele já tem prazo de funcionamento, ele já tem o horário que ele vai funcionar, então ele vai funcionar das 15 horas até as 16 horas e 30 minutos. E para ele começar a funcionar, ele precisa de 1/3 dos vereadores, ou seja, uma sessão ordinária, ela só se instaura, ela só se estabelece no expediente se tiverem 1/3 dos presentes. No nosso caso, são 7 vereadores. Então precisa de 7 vereadores para ser aberta a sessão ordinária, para ser aberto o expediente, onde vão ser iniciados os trabalhos da casa. E os trabalhos da casa, eles começam com uma leitura de vários documentos que a casa recebeu. Então, o que acontece nesse expediente, né? Ele vai ser feita a leitura. O que é lido? São lidos a ata da reunião passada, as matérias recebidas pela Câmara Municipal, ou seja, o que a Câmara Municipal recebeu de correspondência de outros órgãos ou de tribunais de conta, o que quer que seja, a apresentação de proposições, então são lidas as proposições que foram recebidas, as proposições que o vereador apresentou, e aqui, bastante interessante, são discutidos e votadas os requerimentos, e são discutidos e votadas as moções. Lembram? Requerimento e moções são duas proposições que são apresentadas à Câmara e elas são votadas no expediente. Se sobrar um tempo dentro dessa 1h30, ela é
usada para o uso da palavra dos vereadores. Ou seja, os vereadores vão poder fazer discursos aqui a respeito do que quiserem. Eles podem usar a palavra como bem entenderem dentro dessa 1h30. Terminou 1h30. Passou essa 1h30, termina o expediente. Então o expediente obrigatoriamente termina com 1h30. Deu 4h30 em ponto, fecha o expediente, a gente vai para uma outra fase dentro ainda da sessão ordinária, com um intervalo regimental de 15 minutos. Então tem um intervalo regimental de 15 minutos, e eventualmente o presidente pode suspender, mas a princípio tem esse intervalo regimental de 15 minutos, e a gente vai para uma outra fase da sessão ordinária, que é a chamada ordem do dia, que é, digamos assim, a etapa, a fase mais importante de uma sessão ordinária, porque nessa fase que vão ser votados os projetos, votadas as proposições mais relevantes, analisados os vetos. E essa ordem do dia, ela vai ter duração de 1h45. Então, se aqui foi 15 horas, aqui é 16h30, 16h45, 16h45 mais 1h30, 17h30, 18h30. 18h30 termina a ordem do dia. Em seguida, se foram todos esses tempos foram utilizados, esses tempos é bom vocês guardarem, então ela demora 1h45, e ela se instaura, ela se estabelece desde que tenham transcorridos aí, ou melhor, desde que estejam presentes a maioria absoluta dos vereadores. Ou seja, para iniciar uma ordem do dia precisam estar presentes a maioria absoluta dos vereadores, que a gente já viu, são 11 vereadores. Na ordem do dia, acontecem as discussões das votações. Então aqui vão acontecer as discussões e os debates. A gente vai ver com calma cada uma dessas ocorrências. Discussões que são os debates, na verdade, né? Discussões e debates, que são os debates, e acontecem as votações. As discussões, elas podem acontecer em primeira discussão, e é isso aí, vocês vão ver, a gente vai ver com calma, cada proposição, ela tem um número de discussões que ela precisa ocorrer. Ela tem proposição que tem uma votação única e tem proposição que deve votar em duas discussões. Então, ou primeira ou segunda discussão, ou ela pode ser de única discussão, ou ela pode ser uma discussão de redação final. A gente vai ver oportunamente como que cada proposição, o que cada uma dessas proposições, qual tipo de discussão que ela exige, qual tipo de votação que ela exige. O que é importante para vocês saberem nesse atual momento, que eu gostaria que vocês verificassem no atual momento e já guardassem, porque são números e é coisa que a banca sempre está pedindo. Na primeira discussão, cada vereador pode debater a questão por 30 minutos. 30 minutos por vereador. Na segunda discussão, ele pode debater a questão por 15 minutos. Na única discussão, o regimento é omisso, mas eu imagino que seja 30 minutos, mas eu vou deixar que o regimento é omisso. Se a gente achar, a gente dá uma olhada quanto que ele vai poder discutir. E em redação final, quando é discussão de redação, ele pode debater a questão por 5 minutos. Então, a partir de então, terminada a discussão, ela é feita a votação, e aí é analisado cada uma, conforme a proposição, se ela tem a necessidade de quórum para a aprovação necessária, conforme a maioria que ela exige para cada aprovação. Então, se ela for uma lei complementar, que a gente já viu o rol de lei complementar, já viu quais são as leis complementares que são necessárias, ela vai precisar de ter maioria absoluta para ser aprovada. Se for uma emenda à lei orgânica, na votação ela vai precisar de uma maioria qualificada, de 2/3 dos vereadores para ser aprovada.
A gente vai ficar por aqui, eu estou dando uma olhada ali no tempo, que eu tenho que regular esse tempo, e a gente volta a partir daqui, falando um pouco mais a respeito de votação e como que acontece a partir de então, e dando um exemplo para vocês, cada proposição, como que ela vai estar. A gente já volta na sequência, clica aí embaixo, que a gente já vai falar um pouco mais sobre isso aqui.